Bom, agora vamos continuar, né, com nossa aula de distribuição eletrônica. Eu vou tentar nesse vídeo falar um pouquinho sobre exceções, né, a regra que a gente usa para distribuição eletrônica, que são duas exceções, e eu vou comparar tabela periódica com fugiu a palavra, gente. Tabela periódica com distribuição eletrônica. Tá, vou fazer essas duas coisas aí, se tudo der certo, a gente vai ficar com uns 10, 11 minutos de vídeo, beleza? Pessoas, existem algumas exceções à regra de distribuição eletrônica de Linus Pauling, e essas exceções eu vou dar o exemplo do Cromo e depois eu vou normatizar, formalizar para o geral, tá? O Cromo, se a gente faz a distribuição dele seguindo a regra do Linus Pauling, ela ficaria assim: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, até aqui temos 12, 3P6, 4S2 e 3D4. Isso, né, essa distribuição eletrônica é na teoria, né, seguindo a regra da distribuição de Linus Pauling. A gente sabe que na prática a distribuição não fica dessa forma, tá? Então isto aqui é teórico. A distribuição eletrônica do Cromo, na prática, a gente sabe que ela fica assim. Quatro S1, 3D5. Certo? Isso aqui é o que acontece na prática. E por que isso? Bom, a questão aqui é a seguinte, né? Quando distribuições terminadas em não é igual o cromo aqui, D4 e D9, elas são instáveis, tá? E a forma mais estável é você passar isso daqui para D5 e D10. Em outras palavras, se sua distribuição acaba em NS2 MD4, onde N e M são qualquer número inteiro, né, consecutivos, na realidade ela vai ficar assim: S1 ND5. Essa configuração é mais estável que essa, e o mesmo vai valer para caso terminar em D9, tá? A distribuição na realidade vai ficar NS1 ND10 M, né? A letra é o de menos, né? O principal é que vocês saibam que distribuições terminadas em D4 e D10, não, e D9, tem essa fogem da regrinha aí de ir pro próximo subnível só quando o anterior estiver completo, justamente porque essas distribuições são mais estáveis do que essas. Beleza? Bom, essa é a exceção da distribuição eletrônica, tá? É bom vocês conhecerem isso porque tem questões que vão pedir distribuição do cromo, da prata, né, do cobre, do ouro, que são distribuições que tem que tomar esse cuidado aí porque são excepcionais, tá? Tem essa diferençazinha. E aí, pessoas, isso não tá nem no material, mas eu acho interessante a gente citar, que é o seguinte: a partir de uma distribuição eletrônica é possível a gente identificar onde um elemento químico está na tabela periódica. E aí eu vou desenhar aqui uma tabela periódica, tá? De forma bastante tosca, né? Não tenho uma habilidade artística muito bacana. Tabela periódica. Se você reparar uma tabela periódica, você vai ver que nela existem 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 linhas horizontais, que a gente chama de períodos. E se você olhar a tabela periódica nas linhas em pé, a gente tem os grupos ou famílias. E aí aqui existem 18 grupos, tá? A tabela se divide em duas regiões, que a gente chama de regiões A e regiões B. Região B, na verdade, o meio da tabela é B. Quando você efetua uma distribuição eletrônica, ela pode terminar, via de regra, em S, P ou D, né? F é muito raro porque são elementos que têm número atômico muito alto, então muito grande. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Eita. Toda distribuição terminada em S me dá um elemento que está nessa região aqui, ó, nessas duas primeiras famílias. Toda distribuição acabada em P me dá um cara que está aqui na direita, e distribuições terminadas em D me dão um cara que está no meio. Tá? E aí, só para gente ilustrar essa ideia, né, só para deixar claro o que está acontecendo, né, que eu quero que vocês entendam, vamos fazer a distribuição eletrônica de dois elementos aqui, quaisquer. Não, não vamos de aleatório não, vamos de elemento real. Vou pegar o Na e vamos pegar o bromo, vai. Br 35. A distribuição do sódio e do bromo, né? A do sódio vai até 11, porque a gente sabe que esse cara tem 11 prótons e, portanto, tem 11 elétrons. A distribuição do bromo vai até 35, porque ele tem 35 prótons e, portanto, 35 elétrons, tá? Bom, distribuição do sódio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lembra que eu falei no vídeo passado que uma camada, duas camadas, três camadas? O número de camadas e o número de períodos da tabela periódica não são uma coincidência, tudo bem? Cada camada nada mais é do que um período, corresponde a um período da tabela. Então, observem o seguinte: o Na tem 3 camadas. Todo elemento que tem 3 camadas está nessa linha, na terceira linha da tabela periódica. Então eu posso dizer que ele está no terceiro período. Agora, lembra que a gente disse lá que a última camada era a camada de valência. A camada de valência diz para mim em que grupo, né, em que família esse elemento químico está. Neste caso, ele está no grupo 1A. Né? Esse aqui é o grupo, ou família dele. Beleza? Depois vocês podem, como uma forma de diversão, né, de alegria, né, de curtir a quarentena, testar em casa aí. Escolhem um elemento qualquer da tabela, faz a distribuição dele e descobre onde ele está na tabela, tá? E só para ver se ficou claro, vamos fazer do bromo. O bromo é 35, então é 1s2, 2s2, 6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui temos 20. Aí depois vem o que? 3d10, que nos leva até 30. E por fim, 4p5. E aqui é a mesma coisa, né? Uma camada, duas camadas, 3 camadas, 4 camadas. 4 camadas está na quarta linha. Então aqui eu estou no quarto período. Agora um cuidado importante da gente tomar é que a camada de valência desse cara é a camada 4. E nela tem 2 subníveis. Então existem 2 elétrons mais 5. 7 elétrons na última camada, família 7A, né? Ou grupo 17. Beleza, aluno? Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais curto que os outros, justamente porque nele eu estou falando de exceções e eu estou falando de algo aqui que é vai um pouco além do que o material propõe. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai falar de distribuição eletrônica para íons, tá? Para cátion, para ânion, discutir o que muda e provavelmente fazer as questões de aula, pelo menos as primeiras questões de aula, certo? Então eu fico por aqui.
daqui a pouquinho eu volto com o próximo vídeo. Por mais que eu ache um pouco estranho esse negócio de ficar falando que eu vou voltar daqui a pouco. Eu vou voltar quando você der play no próximo vídeo, né? Não faz sentido nenhum, acho que eu vou parar com isso. Depois vocês me falem se faz sentido ou não, por favor. Certo? Até daqui a pouco. Ô, caralho, vai parar. Eu não sei, gente. Eu vou tentar parar com isso. Até mais.